Na aula anterior, você aprendeu a criar componentes React utilizando a função createElement que está no pacote do React. Nessa aula, eu vou mostrar para você como utilizar o JSX ou JSX e o que é o JSX, tá? O JSX, na verdade, se você acessar a documentação do React, o primeiro exemplo que você vai ver aqui, já vai ver um código React utilizando o que a gente chama de JSX. Eu vou dar um zoom aqui para facilitar a leitura. Mas o JSX nada mais é do que esse código que parece um HTML, mas na verdade não é, porque ele está dentro do JavaScript. Se você perceber, ó, é uma função render que está retornando um valor que na verdade é uma tag HTML, parece uma tag HTML, mas na verdade é o que a gente chama de JSX, tá? Eu já vou mostrar para você na prática como isso aqui funciona. Vamos primeiro ver como é que a gente configura aquela nossa aplicação que nós já tínhamos deixado funcionando para funcionar com o JSX. Então, acessando a documentação do React, você vai clicar aqui em Get Started. E aqui, na aba de instalação, na parte de instalação, na lateral direita aqui do site da documentação do React, você vai clicar em Add React to a Website. Clicando aqui, vai ter algumas informações de como adicionar o React a um website e a gente vai procurar esse título aqui, ó, Optional, Try React with JSX. Clicando aqui, ele vai direcionar você para esse link, tá? E aqui embaixo você vai ver Quickly Try JSX. Aqui você vai ver um script. Aqui, Quickly Try JSX. Esse script aqui é o script do Babel que nós vamos precisar para transformar o nosso código JSX em código JavaScript. Eu já vou mostrar como tudo isso aqui funciona, tá? Então você vai copiar isso aqui e vai colar naquele seu arquivo index.html, naquele arquivo que nós criamos na aula anterior, tá? Então logo depois aqui dos scripts do React, você pode colar aqui o script do Babel. Agora nós temos o React, o React DOM e o Babel adicionados na nossa página HTML. E aí uma outra coisa que a gente vai precisar fazer é simplesmente dizer que esse script ele vai ser do tipo text/babel. Feito isso, eu vou subir novamente o servidor. Então, se você derrubou o teu servidor também, você pode subir com npx http-server -c1. Isso aqui vai subir o nosso servidor na porta 8080. Importante salientar aqui que você deve ter visto que eu estava no diretório 001 na aula anterior e agora estou no diretório 002. Eu estou organizando as aulas em diretórios numerados. Assim vai ficar fácil de você identificar. Quando você estiver estudando, você vai ter acesso ao repositório do curso, onde vai ter todos os códigos que nós estamos vendo durante esse bootcamp. Você vai ter acesso a todos esses códigos separados por diretório. Então vai ficar bem fácil de você identificar cada diretório que foi criado e cada código que foi criado com base em cada aula, certo? Bom, vou diminuir um pouquinho aqui. E aí nós vamos fazer o seguinte. Criado então esse arquivo, eu vou salvar, vou abrir o meu localhost 8080, vou atualizar. Você vai ver que ele vai carregar exatamente do jeito como ele carregava antes, não vai mudar nada. Com a diferença que você vai ter no console um warning, que ele vai dizer que nós estamos utilizando o Babel Transformer, uma versão em browser, né, do Babel Transformer. Essa versão aqui, na verdade, não deveria ser utilizada em produção. Nós não vamos utilizar script dessa forma, adicionado manualmente no nosso arquivo HTML para produção, tá? Quando a gente for gerar nossa versão de produção dos nossos apps React, nós vamos criar de uma outra forma e eu vou mostrar mais pra frente, tá? Vou mostrar, inclusive, por que a gente não deveria utilizar esse formato, tá? Isso aqui, basicamente, normalmente é mais lento, tá? A gente fazer isso aqui, mas eu vou explicar certinho mais pra frente. Não se preocupe com isso agora. Só se preocupe que entender como é que a gente cria componentes agora utilizando o JSX, que mais pra frente a gente vai entender por que utilizar ou não essa scripts aqui na nossa página, certo? Bom, então vamos lá. A gente criou aqui o script type text de Babel. E o que isso aqui faz? Isso aqui diz para o navegador ignorar completamente o código que está dentro dessa tag script, certo? Ou seja, você pode ver que esse resultado que está sendo criado, os elementos que estão sendo criados aqui na nossa div container, eles estão sendo gerados via JavaScript, tá? Se você desabilitar o JavaScript do seu navegador, você não vai ver esse código, tá? Então, desabilitando o JavaScript e atualizando aqui a página, você vai ver que você tem só o container, a div container, mas o conteúdo da div container, que é gerado pelo React, que é gerado utilizando os nossos create element, eles não são gerados, porque
a nossa aba do navegador não está carregando JavaScript, não está carregando o código JavaScript, certo? Quando a gente volta a habilitar novamente o JavaScript nessa aba, o nosso conteúdo volta a aparecer ali, certo? E por que a gente coloca o type text Babel? Porque esse script agora ele vai ser completamente ignorado pelo navegador e ele vai ser lido, na verdade, pelo script do Babel. Se você remover aqui o script do Babel e deixar só esse script com type text Babel e atualizar a página, você vai ver que nada é carregado, né? Nenhum conteúdo aqui é carregado, porque esse nosso script aqui, para o navegador, isso aqui é simplesmente texto puro. É como se fosse uma string de texto, não significa nada para o navegador. Ele não sabe que isso aqui é JavaScript, porque nós estamos colocando o type text Babel, tá? Isso é importante por quê? Porque o Babel ele vai fazer a leitura desse arquivo aqui e ele vai gerar para a gente o arquivo JavaScript de verdade que vai ser renderizado pelo navegador e injetar na página no momento que a gente chama de runtime, ou seja, no momento em que nós estamos executando esse código no navegador, tá? Ele não passa por um período de compilação antes disso acontecer, ele só faz a leitura do código e executa, tá? Bom, então vamos lá. Sem mais delongas, vamos ver como é que a gente transforma esse nosso código aqui em JSX. A gente já viu que escrever o código dessa forma não é tão claro, né? Não fica tão legível, né? E a gente criou basicamente 3 componentes aqui, um H1, um span e um B, que a gente poderia, na verdade, esse span aqui a gente poderia simplesmente remover daqui e colocar aqui no lugar do children, onde nós colocamos o span, né? Poderíamos colocar ele diretamente aqui. Mesma coisa para o B, né? Poderíamos recortar ele daqui e jogar aqui. Assim não precisaríamos de mais 2 variáveis ali, tá? Vou pegar essa variável container, eu vou jogar lá para baixo também, porque ela só está sendo utilizada aqui pelo React DOM. E agora eu tenho exatamente o mesmo código rodando como estava rodando antes, tá? A única diferença é que eu coloquei os childrens manualmente aqui, criando os React Create Element. Só que olhando para essa estrutura aqui, ela não parece nem um pouco com essa estrutura que nós temos aqui de HTML, né? Essa estrutura final de HTML é bem diferente dessa estrutura aqui, porque nós estamos utilizando função, obviamente, e passando argumentos para a função. A ideia do JSX é te dar uma forma de escrever num formato muito parecido com o HTML, para que você tenha a visibilidade final de como vai ficar a tua aplicação, tá? Então vamos entender como é que isso aqui vai funcionar. Para eu criar esse H1 utilizando o JSX, eu vou criar uma variável H1 aqui. E vou só comentar esse código. Só para ele não ser exibido. E como é que a gente cria utilizando o JSX? O JSX ele é uma sintaxe muito parecida com HTML. Então, esse create element aqui, a gente vai substituir ele por uma tag HTML mesmo, tá? Como se fosse uma tag HTML. Então, você vai abrir a tag H1 e vai fechar a tag H1, como se fosse no HTML mesmo. Isso aqui criou a tag H1 pra gente. E aqui nós estamos dizendo que essa tag H1, ela tem algumas propriedades, algumas props. Ela tem a própria ID, que é o title, e tem a própria data.js, que é título JS. Como é que a gente representa isso no JSX? Exatamente como os atributos da tag HTML, exatamente como eles estão aqui. Então, aqui no nosso H1 a gente pode colocar um ID, title, e um data-js, título JS, certo? Atualizando aqui, ó, se eu atualizar a página, olha só o que aconteceu. Ele gerou o H1 aqui para mim, com ID title e data.js título, exatamente como está aqui, tá? E aí o children, eu vou ter um span e um B. O span ele não vai ter nenhuma prop e ele vai ter o children bootcamp. Então o que eu vou fazer? Eu vou quebrar de linha aqui. Eu posso criar uma tag span que não tem nenhuma prop e o texto aqui é bootcamp e um espaço. E eu tenho também uma tag B que o texto é React. Atualizando isso aqui, salvando o nosso arquivo e atualizando a página, nós vamos ver que nós temos exatamente a mesma estrutura que nós tínhamos antes, só que dessa vez de forma muito mais clara e legível, né? Obviamente aqui não está alinhado o H1, mas o que a gente pode fazer é simplesmente envolver esse H1 aqui em parênteses. Isso vai dar uma legibilidade um pouco melhor para a gente, porque os parênteses em JavaScript eles não fazem nada basicamente. Nesse caso aqui, eles simplesmente servem para dar prioridade para algum código ser executado, mas nesse caso a gente pode envolver ele em todo um código, simplesmente para a gente conseguir identar corretamente a tag H1 aqui, tá? Assim a gente consegue atribuir o valor para o H1 a partir aqui do abre parênteses, certo?
e a gente fecha a estrutura do H1, ou seja, o que o H1 está recebendo é tudo que está dentro do parênteses. Então, ele abre e fecha parênteses aqui, tudo que o H1 vai receber vai ser esse JSX aqui, que na verdade não é HTML como a gente viu na outra aula, é exatamente esse mesmo código que é criado aqui. Então, o retorno desse primeiro H1 aqui que a gente criou com createElement é exatamente a mesma coisa de fazer com o JSX, tá? E o que significa JSX? JSX significa JavaScript e XML, ou JavaScript Extended, tá? Muitas pessoas vão entender dessa forma, mas meio que tanto faz o significado. Na verdade, o que significa é que é uma forma de você escrever código JavaScript, tá? Que ele vai ser pré-renderizado. O Babel vai pegar esse código aqui e vai transformar em React Create Element, e aí o browser vai entender o Create Element, que é o código que nós já tínhamos antes, tá? E aí, explicando agora por que a gente tinha essa propriedade type, né? A gente coloca essa propriedade type no nosso script aqui embaixo, olha só o que acontece. Aqui nós temos todo o nosso código, só que como a gente viu, esse código, quando nós temos o script type Babel, ele é ignorado pelo navegador. O navegador ele não vai parsear e executar esse código como código JavaScript. Ele simplesmente vai deixar ali como uma string normal. Aí o que acontece? O script do Babel ele vai ser carregado, e ele vai reconhecer todas as tags de script que tem a propriedade text Babel. E aqui dentro ele vai pegar tudo aquilo que é JSX, vai transformar em createElement. E o que for JavaScript ele mantém como JavaScript mesmo. E aí ele vai pegar todo esse código transformado, como se ele fizesse isso aqui. Ele substituísse esse código aqui do nosso H1, né? Ele substituísse isso aqui por esse código aqui em cima. Tá? Então ele faz a substituição basicamente desse código e olha o que ele faz. Se você olhar aqui no head da nossa aplicação, perceba que tem um script injetado aqui, ó. Nós não temos nenhum script aqui no nosso head, nós temos só um meta e um title, né? Se você perceber aqui, nós temos um script injetado. Esse script aqui foi injetado pelo Babel. Perceba que, olha só, ele tem agora todo aquele nosso código JavaScript que estava dentro daquela tag script text Babel, só que agora em código JavaScript de forma que o browser entenda. Então o navegador ele consegue entender o que é uma função createElement para poder renderizar corretamente os valores do React e aí sim gerar esse valor para ser colocado no DOM, tá? Então é mais ou menos assim que o Babel funciona, ou é basicamente isso, né? Dessa forma que o Babel funciona, ele vai pegar todo o teu código JSX, vai transformar em createElement em runtime, tá? Isso significa que essa transformação vai acontecer no momento em que nós estivermos executando a nossa aplicação, tá? E a gente vai ver mais pra frente por que isso é ruim. E aí ele vai transformar todo aquele JSX que nós temos aqui no nosso body, olha só. Aqui no body nós temos esse script, ele vai transformar esse script no script com createElement, beleza? É basicamente assim então que nós vamos fazer essa transformação. E aí só para você entender o que é esse H1 aqui, eu vou dar um console.log em H1. E aqui você pode ver que o H1 nada mais é, o que está sendo gerado, o que está sendo passado aqui para a variável H1, nada mais é do que um objeto, um React Element, tá? Esse React Element é o que a gente chama de Virtual DOM. O que é o Virtual DOM no React? O React, ao invés de fazer manipulação direta no objeto de DOM do browser, então, assim que o teu HTML carrega, você sabe que o browser ele vai fazer o parseamento daquele HTML através da API DOM. Ele vai gerar um objeto de árvore, certo? Vai gerar um objeto muito parecido com isso aqui, de árvore, para dizer, ó, eu tenho um HTML, que é um objeto que dentro dele tem as propriedades head e body. Dentro do body é um objeto que tem essas propriedades, uma div container, tem 3 scripts, tem mais um script aqui, e ele vai executar esses scripts, tá? Então, basicamente, o DOM ele transforma aquela string de HTML em uma estrutura de objetos, através da API DOM. E o React ele não lida diretamente com ele não manipula diretamente essa API DOM. Basicamente, o que ele faz é gerar esse Virtual DOM, que é exatamente uma cópia, como se fosse uma cópia do objeto do DOM. E o que o React vai fazer é simplesmente pegar essa cópia e só depois renderizar ele no DOM. Então, assim que a gente criou esse JSX, o React pegou esse JSX e adicionou via API DOM no nosso container, que nós falamos para o React adicionar. E aí, o nosso componente aparece na tela. Tá?
E aí sempre que o nosso componente, aqui acontece alguma alteração, e nas próximas aulas nós vamos ver como é que nós fazemos alteração nos nossos componentes de forma dinâmica via JavaScript. Sempre que acontece essa alteração, o React ele faz um diff, né? Ele verifica o que foi alterado no nosso código e o que foi alterado no Virtual DOM que ele já tinha gerado antes, e ele pega somente a diferença e aplica no DOM real. Então, é muito performático a utilização do React exatamente porque ele não lida diretamente com o DOM, né, com a API DOM. Ele faz uma diferenciação primeiro, ele verifica o que mudou, só para depois fazer essa alteração no DOM. A gente vai ver também isso na prática, tá? Não se preocupe. Mas basicamente é só para você saber o que acontece com esse código aqui que parece muito com HTML, tá? Então, o objetivo base de você utilizar o JSX é facilitar a leitura. É facilitar você bater o teu olho num código desse aqui, que parece muito um código HTML, mas na verdade, no final das contas, ele é um código JavaScript que ele gera um objeto, e esse objeto é que é jogado no nosso DOM real, certo? Bom, por essa aula era isso que eu queria mostrar. Nas próximas aulas nós vamos ver como é que a gente cria de fato uma aplicação React de verdade, e a gente vai começar a criar alguns pequenos componentes para começar a praticar o uso do React e o uso do JSX, beleza?